Bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, bem-vindo, Viva. Como está? E esta semana arrancamos novamente com a discussão do Orçamento do Estado, a proposta de orçamento para 2023, que começou a ser debatida esta quarta e quinta-feira no Parlamento. E olhamos também para a análise que o Conselho de Finanças Públicas fez a este documento. Aquele organismo vê demasiado otimismo na redução das despesas de capital e não encontra nenhuma explicação para tal. E depois vê também demasiado pessimismo do Governo em relação à evolução das receitas em 2023. Há um outro dado também nesta análise do Conselho das Finanças Públicas: o déficit projetado pelo Governo para 2023 é de 0,9%, mas o do Conselho das Finanças Públicas é superior, é 1,1%. Já antes, o TAU tinha alertado para os riscos, por exemplo, da TAP e do novo banco nesta execução orçamental de 2023. Miguel, este orçamento é carregado de riscos? Tu carregaste na palavra carregado. Carregado. O que significa, eu vou ter de ser um bocadinho mais comedido. Acho que ele é calculadamente de risco. E quando digo cálculo, tem um cálculo político e tem um cálculo económico. Nós já falámos disso em episódios anteriores. Acho que o cálculo político é claro, isto é, se há ano em que se poderá ser mais ambicioso em relação a um conjunto de metas, até fruto daquilo que a inflação lhe permite na questão da redução da dívida, ou até na questão da desculpa se alguma coisa não correr tão bem, será o ano 2023. Em relação aos riscos propriamente ditos, eu divido aqui em duas áreas, aqueles que são os riscos internos e aqueles que são os riscos externos. Os riscos internos são aqueles onde a responsabilidade do próprio governo será um pouco maior. Sobre os riscos externos, terá sempre a desculpa, seja particularmente aquilo que será, obviamente, o efeito da guerra a leste, mas há aqui uma questão também, que muitas vezes nós temos que ver isto, eu vejo quase numa lógica empresarial e para o nosso espectador qualquer empresa tem sempre uma dicotomia filosófica entre o diretor comercial e o diretor financeiro, entre o que o diretor comercial diz aquilo que diz que vai vender e o diretor financeiro aquilo que o dinheiro que realmente conta. Quando nós estamos a falar da Unidade Técnica de Apoio Orçamental ou Conselho de Finanças Públicas, nós estamos essencialmente a ver o lado estritamente financeiro. Volto a dizer, se há ano em que o governo, seja fruto da sua maioria parlamentar, seja fruto de um conjunto de circunstâncias, poderá ter metas relativamente ambiciosas, e muitas vezes criticamos a falta de alguma ambição, então não podemos estar depois a querer criticar aquilo quando isso acontece. Volto a dizer, acho que o risco é mais calculado do que severamente carregado ou cheio de um otimismo exasperado. E faz sempre lembrar que, lá está, António Costa tinha razão quando está a ganhar 7-0 ao FMI. E há um dado também curioso nesta análise do Conselho das Finanças Públicas que tem a ver com os benefícios fiscais para os residentes não habituais que têm feito crescer bastante a despesa fiscal. É uma nota que este organismo deixa e que nos dá conta que basicamente entre 2020 e 2023 estes benefícios são quase chamados aqueles vistos gold, alguns pensionistas, residentes que não estão cá permanentemente, têm feito a crescer a despesa em mais de 1.000 milhões de euros nestes 3 anos, a despesa fiscal. O que é que isto nos diz, Miguel, sobre a forma como os benefícios estão a ser distribuídos? Tecnicamente, o visto gold é uma questão, esta do residente não habitual, o RNH, é um bocadinho outra, é um subproduto dentro do mesmo conceito filosófico. Deixa-me só dizer o seguinte. Tecnicamente, considerar isto como despesa fiscal está correto do ponto de vista contabilístico, isto é... Contabilisticamente é um encargo. Contabilisticamente tudo aquilo que se entende como uma dedução, uma isenção, aquilo que seria a receita total é tecnicamente e contabilisticamente uma despesa. Agora, o problema é que se isto não é explicado e não é enquadrado, parece que andamos a gastar dinheiro e é exatamente o contrário. Nós andamos a receber dinheiro, nós andamos a captar a riqueza que não a temos. Só para termos uma ideia, só para fazer mais uma vez de uma comparação um bocadinho mais mundana, isto é uma coisa que uma empresa quando vai vender, tenta arranjar um cliente novo, faz-lhe um desconto no determinado preço. Quer dizer, estamos a encarar o desconto como um custo ou estamos a encarar a receita que não tínhamos e aquilo conseguimos encaixar como essa receita? Aqui estamos a falar de receita não recebida também, em alguns casos, há pensionistas estrangeiros que estão em Portugal, como residentes não habituais e que não pagam IRS. Razões de queixa têm os países, eventualmente possam estar a perder. Se isso é moral ou imoral, isso é uma questão a discutir. Suécia, por exemplo, fez findar o acordo de dupla tributação exatamente por sentir-se prejudicado em relação a esta questão. Agora, volto a dizer, às vezes
para quem apenas lê os títulos ou não vai mais a fundo, parece que estamos a ter um encargo fiscal com este tipo de produto, e é exatamente o contrário. Nós muitas das vezes dizemos que Portugal não é fiscalmente competitivo. Ora, esta é exatamente uma das poucas exceções onde pode acontecer, e mais, é aqui que nós temos atraído, e atenção, há aqui outra questão que às vezes tudo isto joga, que é, o turismo tem apostado muito na forte promoção do país, não só para virem conhecer as nossas praias, mas para aproveitarem tudo aquilo que o país tem de bom, que são os chamados nómadas digitais. Todas estas profissões de valor acrescentado e que têm realmente alguma simplificação e alguma benesse em relação à carga tributária, são pessoas que vêm para Portugal criar valor, ou são portugueses que estavam lá fora e que regressam. Quantas vezes falamos dos nossos portugueses, dos nossos jovens que estão lá fora e que precisamos de regressar? Portanto, estes são aqueles mecanismos que são interessantes, importantes de vigorar e de estimular e de promover. Portanto, contabilisticamente, está certo, catalogá-lo como despesa, mas na prática o que nós temos é uma receita nova e uma receita diferente daquela que nós temos vindo a ter. Entretanto, o Primeiro-Ministro, no arranque do debate deste Orçamento do Estado, disse também que tem a ambição de fazer crescer a economia portuguesa sempre acima da zona euro até 2026, reduzir a dívida abaixo dos 100% do PIB e aumentar o peso dos salários no produto. Tudo isto até ao final da legislatura, são mais ou menos 3 anos agora. Esta é ambição ou é retórica? Jogando um bocadinho com as tuas palavras, é um truque linguístico, porque é uma ambição com alguma retórica. Porquê? Tudo isto depende, obviamente, do fator crescimento. Só que ele, quando fala do crescimento, ele coloca uma questão que é o crescer acima da zona euro. O que é que acontece? Todos nós sabemos que a zona euro vai passar por uma certa recessão, isto é, não vai crescer o normal. Então, a ambição, existe ambição, mas é uma ambição controlada através de um truque linguístico, que é, ele vai crescer, mas apenas quer crescer acima da zona euro. Mas os outros ou caem ou crescem tão pouco. Os outros dois já estão mais ou menos calculados, isto é, a redução da dívida vai funcionar por força do próprio fruto da inflação e do valor nominal que isso vai aportar. E em relação à questão do peso dos salários do produto, isso já foi conseguido e alcançado em sede de acordo com os parceiros sociais, portanto é quase uma consequência natural daquilo que já foi negociado. Na prática, tudo junto na mesma frase funciona, tudo junto na mesma frase tem um soundbite político extremamente interessante. Uma delas tem um truque linguístico, 2 delas são fruto natural das coisas acontecerem. Agora, é bom ter metas, é bom ter ambição e por isso, quanto mais não seja, só por aí eu acompanho o Sr. Primeiro-Ministro. E a oposição, Miguel, tem estado a fazer as críticas acertadas a este documento, tem pegado nos temas mais relevantes. Como é que avaliamos o papel do PSD neste processo? Deixa-me só, quando falaste em oposição, aquilo vamos separar à esquerda e à direita porque vivem mundos muito diferentes. Primeiro, a oposição tem um problema crasso que é apenas trabalha aquilo que gera soundbite. Portanto, se não gera soundbite, por muito estrutural e importante que seja para o país, a oposição, da esquerda à direita, tem alguma dificuldade em pegar, fruto da necessidade comunicacional que vive. Particularmente quando o PSD, o principal líder, a partir da oposição, tem um novo líder que precisa de notoriedade. E percebe-se claramente que Montenegro tem trabalhado todas as mensagens que geram capacidade de lhe dar minutos em televisão, de lhe dar palco, de lhe dar a notoriedade que ele necessita de alcançar e dessa relevância. À esquerda, o que é que eu acho e o que é que eu analiso dentro daquilo que sei enquanto cidadão? Eu acho que quer Bloco de Esquerda, quer Partido Comunista estão a pagar a falta de credibilidade por terem passado por um período de arco de governação. Isto é, o tempo da geringonça ainda está a gerar a fatura que tem para pagar e pouco ou nada mais que não seja mensagens relativamente repetidas e muitas delas esvaziadas por aquilo que o próprio PS tem antecipado, tem acontecido. Ainda à direita do PSD, a Iniciativa Liberal de repente vai ficar muito refém de si própria, isto é, vai virar-se para dentro e não para fora. É um partido que Coutrinho, neste momento, criou um problema, ou poderá ser uma solução no futuro, mas no momento é um problema que terá que ser resolvido. E o Chega apenas, mais uma vez, continuar a trabalhar aquilo que faz, que é aquilo que eu lhe chamo uma certa guerrilha comunicacional, que, volto a dizer, gera o soundbite, que leva àquilo que é o partido de André Ventura quer. Posto isto, há problemas relevantes que estejam a ser trabalhados pela oposição? Não. Se não fosse os Conselhos de Finanças Públicas, se não fosse a UTAU, se não fosse um conjunto de organismos independentes a trabalharmos, o resto do país passaria muito à margem daquilo que realmente é importante e estrutural daquilo que está no Orçamento de Estado. Vamos então a outro tema, Miguel. As dúvidas em torno da solvabilidade da Fosun e a necessidade deste gigante chinês ter de vender
11 mil milhões de euros em ativos no espaço de um ano. A Fosun é acionista em Portugal do BCP e da seguradora Fidelidade e tem repetido e garantido que as participações em Portugal estão a salvo. Como é que está a olhar para este risco gigante que surgiu de repente em relação ao acionista Fosun? A Fosun, pelo peso que tem, nomeadamente, e pela importância estratégica que tem na saúde, no mercado financeiro e segurador em Portugal, tem que ser vista com alguma atenção. E agora, à escala global, nestas situações, muitos olharão para o problema que a Fosun está a ter como uma preocupação, outros vão ver como uma oportunidade. Os seus concorrentes, em conjuntos de parceiros que eventualmente existam, possam começar a olhar para os negócios e para os ativos que a Fosun tem e perceber que alguns vão ser comprados a preço de saldo. Sendo que tem ativos muito relevantes, desde farmacêuticas, a área do futebol é muito disperso. Os negócios 30 segundos sobre o Olva Vabrenta, podemos conversar. Mas isto para dizer que uns olharão com preocupação, outros com oportunidade, como sempre tudo em relação à questão aqui. O que é que, quando se fala, há aqui uma coisa que eu eventualmente, já vamos conversar um bocadinho mais da Fidelidade e do BCP, eu não acredito assim tanto que essa assunção de força nas palavras da Fosun seja assim, porque muitas das vezes tu não vendes o que tu queres, tu vendes aquilo que o mercado te compra, ao preço que compra. Há uma coisa que é certa, 7 mil a 11 mil milhões a Fosun vai ter que fazer. Se vai fazer, preferencialmente nos ativos que quer vender, é óbvio. Se o mercado lhes vai comprar ou pagar aquilo que precisa para fazer o valor total, não sabe. E então é aqui que o BCP e é aqui que a Fidelidade eventualmente poderão estar mais expostos. Isto é, e como é que ficam estas duas empresas relevantes para Portugal? O BCP e a Fidelidade têm que continuar a fazer o trabalho que têm a fazer, nomeadamente a administração do Miguel Maia tem que fazer a recuperação que tem vindo a ser feita e excelente. E a partir daí, sendo, obviamente, particularmente na Fidelidade, pela participação gigantesca que tem no capital social, mas também pela participação importante que tem no capital social do Millennium BCP, quem chegar para ficar com a posição da Fosun, obrigatoriamente tem que perceber e aceitar o plano que estará a ser traçado. Há uma coisa que é importante, que é, quando a Fosun está a dizer que a Fidelidade ou o Millennium BCP são ativos para não vender, eu não sei se é realmente assim ou se é apenas uma posição negocial para não fragilizar mais ainda a posição de quem vende. Isto é, se o mercado sabe que eu estou necessitado de vender aquele ativo, eu vou receber menos. Portanto, eu não ficaria descansado, e Portugal e as autoridades, nomeadamente financeiras e de poder, não poderão ficar descansadas apenas com a mera declaração da Fosun de que a Fidelidade e o Millennium BCP não estão à venda. Não, poderão estar à venda se porventura não se conseguir fazer. E esta mera declaração pode ser uma declaração real de intenções e séria e existir a capacidade de defender esses ativos ou não. Pura e simplesmente até pode ser algo comercialmente, é um argumento comercial para não fragilizar e potencialmente, mesmo que o queira, o mercado poderá não respeitar e é aquele que vai querer comprar, eles vão ter a pressão de vender. E este problema da falta de capital em Portugal que fez com que alguns investidores estrangeiros de facto chegassem às empresas nacionais, às maiores empresas nacionais, está a começar a transformar-se numa dificuldade para estas empresas. Era uma dificuldade da ausência de capital e agora também a fragilidade destes acionistas que chegaram do estrangeiro. Eu sinceramente, poderá haver até outras questões. Primeiro, o investimento estrangeiro direto, IED, é fundamental para o fomento e para o crescimento da economia portuguesa. Não existe estruturalmente, isso daria quase um outro programa, que é perceber o que é que se passou nos últimos 50 anos na nossa economia e do ponto de vista político que levou a este ponto, mas não querendo fazer daqui uma aula de história de economia e de política, o que importa é que não existe capital suficiente em Portugal e ele tem que vir de fora. E, mais uma vez, não vem só quem nós queremos, vem quem está interessado e quem nós conseguimos captar. A partir desse momento e dessa condição sine qua non, vais ter que viver e conviver com o resto. A Fosun, por exemplo, já demonstrou, quer no Millennium BCP, quer na Fidelidade, que é um parceiro estratégico, é um parceiro, não digo silencioso, mas que permite à administração a liberdade necessária para implementar a sua visão, os seus planos de negócios e o seu ritmo de trabalho e de crescimento. Cabe, se tiverem que sair, a encontrarem os parceiros que consigam fazer igual ou melhor ainda. Agora, que continuamos a precisar de saber captar investimento e capital estrangeiro, sim, porque em Portugal não existe capital suficiente para fazer crescer a nossa economia. E aqui voltamos ao princípio e às declarações de António Costa. Sem crescimento da economia, nada daquilo que ele aponta irá funcionar. Muito obrigada, Luís Miguel Henrique, por mais esta análise. Está assim fechado mais um episódio do Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Até para a semana.